Mestre Jesus, reunidos aqui nesse momento para ouvir mais uma de suas lições, agradecemos a sua luz e o seu amparo. Que as falanges de luz que acompanham o seu Evangelho possam estar presentes conosco, nos auxiliem no entendimento e na compreensão da mensagem que nos deseja ensinar. Que assim seja. Os Descobridores do Homem. Encerrada a leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão abordou a fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado, na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime nomeação. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. E a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir, de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou, então, a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa farta, recursos imensos e considerações sociais de todo tipo. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante, e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora a expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto acalorado e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe a necessidade de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes,
que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo e, porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Quem gostaria? Ele vai passando por várias situações e cada um de nós a gente vai enfrentar uma dificuldade diferente. Umas pessoas vão cair pela cólera, outras vão cair pelo orgulho. Cada uma dessas situações nos lembram aquilo que nós precisamos melhorar. A gente muitas vezes cai no pensamento de que, por exemplo, para ter paciência, eu não posso ter incômodo algum. Se alguma coisa vem e me incomoda, como é que eu vou ter paciência se fulano me incomoda tanto? Mas é justamente nesses momentos em que a gente vai aprender a desenvolver essas habilidades. Então, nessa história, vem mostrando justamente isso. A gente está aqui em momentos de aprendizado, de necessidade daquilo que a gente precisa mudar. Só que a mudança real vai vir só na prática. E para que a gente tenha essa prática, a gente precisa de viver num planeta como o que a gente vive, que vai nos oferecer os recursos de praticar tudo isso. No plano espiritual, a gente não adoece, a gente não envelhece, a gente não tem necessidade nenhuma necessidade física, de alimentação, de cuidados com a saúde. Então lá é muito fácil. Aqui o negócio complica, porque a gente tem que, só de estar aqui, a gente precisa sair da cama para poder comer, senão a gente já não sobrevive. A gente tem que lidar com aquela pessoa inconveniente. A gente tem que estar constantemente em busca de nosso próprio sustento. Tudo aqui na Terra nos obriga ao movimento. O convívio com as outras pessoas nos obriga à retenção, para que a gente não saia falando tudo que vem à nossa cabeça. Então, esses momentos que a gente passa na Terra são esses nossos educadores. Nos ensinam os limites até que a gente aprenda a não precisar mais nos controlar, porque os nossos impulsos vão ser apenas de bondade. Eu vou falar antes de vocês, não só porque veio uma coisa na minha cabeça, mas porque tem relação com isso que Lucas falou, né? Eu acho que se eu fosse falar sobre as pessoas em geral, começaria assim: a grande maioria de nós, acho que ia cair na primeira prova, né? E caía na segunda também, e na terceira também, e na quarta muito mais ainda, né? Mas seria muito mais honesto, em vez de eu dizer a grande maioria de nós, eu falar eu, né? Acho que eu cairia na primeira prova, na segunda, na terceira e na quarta. Mas apesar da gente ainda ter esse nível assim muito rudimentar, né? E a gente saber das nossas limitações, que a gente cairia em boa parte dessas provas, existe, né, na literatura espírita, então, para a gente não falar muito, né, eu vou cair e falar da literatura, uma ideia de que cada um de nós, no fundo, veio trabalhar uma prova dessas de cada vez, porque nenhum de nós ia dar conta de melhorar nenhuma delas, né? Muito menos 4.
Então, essa coisa das 4 é quase didática, né? Para a gente entender que vão ter várias situações na vida de poder, de dinheiro, né? De cólera e de necessidade. Mas é provável que cada um de nós tenha uma coisa que se chama desejo central, né? Isso é uma ideia que o Haroldo traz em muitas palestras dele, e ele baseia muito na obra de André Luiz, né? Um dos livros que isso aparece é no livro Libertação. Então, o instrutor que está ajudando o André Luiz a aprender, ele quer socorrer uma senhora encarnada na Terra que é filha do coração dele, e essa senhora está muito obsidiada, né? Assim, vários obsessores, ela está muito doente na cama, e na hora que o André Luiz entra no quarto da senhora, ele pensa assim, nossa, o instrutor vai entrar aqui, arrancar esse monte de ovoide, arrancar esse monte de tubo da mulher e sair batendo nos obsessores, né? Para poder socorrer. E o mentor não faz nada disso. O mentor, ele faz o seguinte, ele começa a conversar com os obsessores e começa a entender a necessidade desses obsessores, né? E aí a gente vê que o obsessor começa a instruir, como se os dois estivessem aprendendo a ser obsessor, né? Falou assim, olha, cada uma pessoa que está na Terra tem um interesse principal. E aí uma das pessoas que estavam envolvidas na história, que era o marido da Margarida, ele falou assim, ele não é um homem ruim, mas ele tem uma ideia fixa em ganho material. Então qualquer coisa que for contra o ganho material dele, ele não vai fazer. Ele tem essa coisa, né? O desejo central dele é acumular mais dinheiro. Então, se a gente levar para esse lado, ele vai atender a nossa sugestão. E aí foi exatamente o que aconteceu, né? Ele não conseguia ajudar a esposa, não porque ele era uma pessoa ruim, mas porque ele tinha essa ideia central sobre o dinheiro. Então, cada um de nós tem, né, uma ideia central e que é o principal que a gente veio trabalhar dessa vez. Claro que a gente pode trabalhar as outras coisas, né? Mas se a gente souber qual é a nossa dificuldade maior e souber trabalhar essa dificuldade maior, a gente já está dando um passo muito grande, né? Ainda bem que você deu esse exemplo, Robson, de que tudo se aplica à grande maioria, mas a nós também, porque à medida que ia falando a cada parágrafo, eu conseguia lembrar de situações que aconteceu comigo, cada tópico desse. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Interessante que essa parte do poder aqui, a gente pensa que é só na questão da materialidade, questão de posse, mas eu vou dar um exemplo do que se passa, né, principalmente para nós que estamos nesse desenvolvimento mediúnico aqui do grupo, né? À medida que você vai frequentando casas, você observa uma tendência ao status subir na cabeça, mas não somente na questão da quantidade das guias que a pessoa usa, no caso das religiões de axé, né, na casa de axé, mas ao ponto da pessoa achar que a entidade que ela recebe é mais forte do que a do outro, que acabou de chegar na casa. Talvez pelo maneirismo, enfim, pela gesticulação, ele acha que tem que ser mais poderoso quanto mais ele se expressar, né? E não é bem assim. O Robson até comentou daquele livro, quem sabe, quem pode, quem ama mais pode, né? Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Ou seja, a questão primorosa aí é o amor. Eu lembrei de um livro que eu li, que a pessoa pediu para vir a ser rainha, porque em outras encarnações ela falhou, né, no quesito posse, e que nessa ela quer testar de novo a capacidade de poder, com o dinheiro que ela tem, com as posses que ela tem, poder ajudar mais pessoas. Ou seja, ela finalmente inverteu o valor. As posses era para doar. Esse é só um exemplo, né? Porque a gente pode colocar exemplo a cada parágrafo. Eu começaria dizendo que os apóstolos fizeram. O silêncio dominou, porque não havia mais nada a ser dito. E
acho que esse é um dos capítulos dessa obra que Jesus foi mais que claro, até nos exemplos que ele deu e na maneira. Tanto é que a gente acaba se reconhecendo em cada um dos parágrafos, né? Em cada uma das comparações que ele fez, a gente se reconhece, a gente se vê ali. Mas, ao mesmo tempo que nós não podemos fazer com que estes pontos nos amedrontem, né? Eles estão ali para serem expostos, para a gente estar frente a eles, ou seja, para estar frente ao poder que eles têm ainda sobre nós, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, por mais que sejam, às vezes, pensamentos escondidos, porque a gente esconde muitos desses sentimentos até por vergonha de senti-los. Mas também podemos ver que grande parte deles está nos 7 pecados capitais também, né, que é muito bem estudado, que é muito bem avaliado. Mas só para dizer que eu falei alguma coisa, porque os comentários de vocês foram extremamente valiosos e pertinentes. Obrigado, meus queridos irmãos, né, uma vez mais, estamos aqui finalizando mais um trabalho e desejando a vocês não só um domingo lindo e especial, mas um fim de semana, uma semana cheia de luz, cheia de bênçãos, e que Deus, nosso Pai maior, esteja sempre com vocês. Um abraço grande, paz e luz, fiquem com Deus.